Olá a todos, bem-vindos ao meu canal, eu sou Daniele Sanz e aqui nós refletimos a cultura que respiramos, as ideias que nos formam e as escolhas que nós fazemos. Hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre algo que me pegou desprevenido nesse momento de imigração. E eu falo me pegou desprevenido porque no processo de imigração você se prepara, você estuda, né, ou deveria fazer isso. Que é ver como que é a cultura do país, mais que o idioma seja similar, não é igual. Tanto é que eles falam que nós falamos brasileiro, nós não falamos português, nós falamos brasileiro. E de fato são outros tipos de conjugação, né? Outros significados das palavras. Enfim, então existe diferença sim. E então você tem que ter toda essa pesquisa prévia sobre isso, né? Cultura, língua e etc. Então era algo que, além de nós estarmos, né, pesquisando, tinha também uma experiência pessoal, porque meu marido já havia morado no país e eu já havia visitado o país, então não era algo que nós estranharíamos. Além disso, o fato de eu ser professora de artes, da história, faz com que a cultura europeia seja mais familiar para mim. Só que, em todo esse processo, teve algo, teve uma parte aí que eu não contava, que era o quê? E vai pegar qualquer. Não vai pegar as pessoas. Assim, me pegou desprevenida porque no Brasil, olha, nós viemos em 2022. Em setembro de 2022, minha filha completou um ano. No final de setembro, meu marido veio para Portugal e em dezembro nós nos unimos aqui em Portugal, nos reunimos, né, em Portugal com ele. E eu estava grávida, então eu não lembro quanto tempo que eu estava no final da gestação, assim, minha filha nasceu quando foi 2 de fevereiro de 2023 que ela nasceu. Então, assim, foi bem final da gestação. Só que no Brasil, eu já, vocês sabem, eu partilho aqui no canal com vocês, né, os meus estudos. Então, eu gosto de estudar sobre educação, sobre a formação da personalidade, a psicologia, enfim. Desde sempre sou professora, né, é a minha área, educação é a minha área. E o que acontece? Eu já estava estudando sobre essas questões da criação da minha filha, né? Então, lá no Brasil, eu tinha esses estudos principalmente influenciada pela comunidade da Samia Marcilli, aquilo que a Samia Marcilli ensinava, aquilo que a Alessandra Lessa ensinava, assim, porque no Brasil teve esse ponto positivo que foi, de repente, um conjunto de influências começaram a mostrar que a maternidade, ela não era intuitiva, porque de fato não é intuitiva, você tem que se tornar mãe, é uma diferença de ser progenitora e ser mãe, você tem que se tornar mãe, é uma decisão. O padre Paulo Ricardo também fala isso, né? Que a maternidade é a plenitude da mulher, né? Da feminilidade, porque é quando você o seu corpo é para o outro e não mais para somente a si, entende? Assim como a paternidade é a plenitude da masculinidade, porque é o homem que ele não está fazendo as coisas somente para si, mas para o outro, ou seja, dessa paternidade, que não é só biológica, mas ela é social, ela é uma paternidade espiritual e assim por diante. Então, você tem que decidir dar esse passo de ser para o outro, de amadurecer, de ser aquela pessoa que aquela criança precisa, de entender as necessidades dela para você atendê-las. Ou seja, é necessário nesse processo que você desenvolva técnicas. Técnicas que antes eram meio que passadas, né, de geração para geração, mas assim, se a gente falar assim, olha, as mulheres nunca fizeram esses estudos e educavam, tá, beleza, faziam isso, mas também nós temos uma geração de pessoas que foram muito alcoólatras por causa de determinadas crenças, por exemplo, que a criança, ela era uma adulta, entendia, você podia surrar essa criança, entende? E aí essas crianças crescem cheias de problema psicológico também. Então, existe sim um conhecimento que é necessário, né, para você ser uma melhor mãe. E eu digo melhor mãe no sentido seguinte: uma pessoa, quando ela vai entregar uma pizza, eu vi esse termo, não sei, a Olinda Scalabrini uma vez partilhou ele, não lembro de quem foi, mas que era assim: um entregador de pizza vai chegar e vai
tocar a campainha, vai falar sua pizza chegou, vai te entregar a pizza e vai sair. Ele cumpriu o trabalho? Cumpriu. Mas aí, o outro entregador de pizza, na hora que ele vai te entregar a pizza, ele vai tocar o interfone, falar, bom dia, sua pizza chegou. E aí a pessoa desce, pega a pizza, ela fala, olha, muito obrigada, espero que você goste da pizza. E aí ele vai embora. Ou seja, existe um jeito que é mais perfeito, né? Existe um jeito que é mais perfeito, então a gente, nesse processo de aprimoramento pessoal, a gente quer fazer as coisas do modo mais perfeito para os nossos filhos, né? Ok, então eu já estava estudando as coisas. Então, quando eu cheguei aqui em Portugal, eu tive que lidar com muitas situações que eu não previa. E eram situações que tinham uma questão em comum. Morar no hemisfério norte. A questão do clima, né? O clima, hemisfério norte. Porque o que isso influenciava? Às vezes as pessoas no Brasil acham que é só sobre quente e frio. Não, gente. Você vai ter que lidar com novo tipo de vegetais, no sentido que no Brasil você tinha uma variedade de frutas, de vegetais, etc. E aqui não. Ou então aqui você vai ter a um preço muito caro, né? Você vai ter que lidar. Aí você vai ter que conhecer vegetais que você não conhecia. Você vai ter que conhecer, pelo fato da Europa, né, ter um intercâmbio cultural muito grande, você vai ter uma variedade enorme de alimentos. Você vai chegar lá no supermercado, você vai ver arroz. Arroz tipo, sei lá, 3 tipos de arroz. Né? Não, você vai encontrar 1000 tipos de arroz, entendeu? Então, assim, tudo isso fez com que eu tivesse que me adaptar à alimentação. Outra coisa, eu lembro como ontem, assim, eu cheguei aqui e eu tava no inverno, fui comprar bananas e as bananas eram verdes. E aí eu levava essa banana para casa, ela não amadurecia. Porque assim, no conceito brasileiro de uma banana, você compra e ela já tá, tipo, sei lá, na cidade que eu morava, eu comprava a banana, em 2 dias ela já tava assim, muito madura, já assim, ela amadurecia muito rápido, né? E aqui não. E aí eu ficava sempre àquela espera da banana amadurecer para poder utilizá-la. E às vezes quando eu abria a banana tava por elas virem congeladas da Colômbia, porque aqui em Portugal tem a banana só da Ilha da Madeira, né? Que é mais cara também. Mas a da Colômbia, você abria a casca, tava verde e por dentro tava meio que já apodrecendo, entendeu? Então teve toda uma dinâmica que foi um choque assim, inicial. Eu ia comprar uvas e eu não conhecia as uvas que tinham ali, entendeu? Não conhecia as uvas que tinham ali. Tinha uva com grainha, sem grainha, uva branca. Aí você comprava a uva... eu lembro que eu perguntei uma senhora, eu falei assim, olha, qual é essas uvas aqui é mais doce, assim, pra criança, né? E aí ela falou assim, essa aqui, que é essa grainha, a branca. Tipo, eu jamais ia imaginar que a uva branca era mais doce, entendeu? Então, assim, tem essas questões, porque no Brasil, né, não era. Mas foi um processo inicial de adaptação. Foi um processo também que nesse caminho de nós sairmos do Brasil para cá, eu tive que ir contra minha consciência muitas vezes em relação a essa parte da alimentação. Por quê? Primeiro que no momento a gente estava vendendo algumas coisas na nossa casa, móveis, essas coisas, né, que ia mudar, então eu fiquei morando com a minha avó um tempo. Acho que foi uns 2 meses que eu morei com minha avó, ou, enfim, mais ou menos isso. E aí, eu tive que adaptar a rotina e a alimentação ali da casa, que já era diferente do que nós comíamos na nossa casa. Então, na minha casa, nós comíamos muito quiabo, mandioquinha, muito quiabo, mandioquinha, carne, a gente sempre estava fazendo alguma carne assada. E, enfim, era uma coisa assim mais low carb, sabe? Mais assim, tipo, um pouco carboidrato. E eu não fazia arroz e feijão, né? Era só isso mesmo. Era só esses vegetais. Mas tinha outra coisa que eu fazia, eu não lembro. Era quiabo, mandioquinha, cenoura, vagem. Era isso que eu fazia. Aqui em Portugal, vagem chama feijão verde, né? E quiabo é muito caro. Muito caro quando você acha. Então, assim, eu cheguei no supermercado, eu falei assim, o que eu vou comprar? Entendeu? O que eu vou comprar? Não tinha mandioquinha, não tinha quiabo. Depois que eu descobri que vagem era isso, tinha uma coisa que eu comprava lá que eu comia muito no Brasil, que era também abobrinha italiana, né? Que eu cortava as rodelas e grelhava. Eu amava comer aquilo. E era isso que a gente comia lá, né? Abobrinha italiana, mandioquinha, quiabo, vagem.
Quando eu cheguei aqui, demorou-se muito tempo pra eu entender que a abóbora italiana era courgette. Entendeu? Eu vi aquilo lá, courgette, e eu achava que era tipo pepino, entendeu? Depois que eu entendi que era a abóbora italiana. Então foi todo um processo, né? De achar as carnes, etc. Conhecer o país e saindo do Brasil pra cá, por eu ter morado com a minha avó, aí eu já comecei a abrir exceções, então. E foi uma coisa boa, né? Porque, por exemplo, faz 3 anos que eu não visito o Brasil. E a minha avó, a minha. Como eu falar com ela? Essa senhora que me criou, que mora com a minha avó, elas iam até a padaria e compravam uma broa de fubá. Vocês acham mesmo que hoje há 3 anos que eu não. Que elas não veem a gente pessoalmente? Que eu ia impedir ela de mimar a minha filha? Minha filha talvez não tivesse lembrança, mas pra elas ia ser importante, entende? Então, existia toda uma questão ali afetiva. Eu não sei também se minha filha um dia vai comer aquela broa lá do Brasil. Então, eu sabia que nutricionalmente não era a melhor escolha, mas às vezes a gente tinha que. Existiam coisas que eram mais importantes, entende? Então, já começou, né? E isso depois veio aqui pra Portugal, aí veio que eu tava grávida, aí toda essa questão de adaptação, a gente às vezes sair aqui em Portugal, a gente teve que adaptar também a questão do tamanho da cidade, que a gente foi pra Lisboa e o trânsito, você gastava muito tempo indo de um lugar pro outro, né? E eu não tava preparada pra isso. Eu percebi que eu tinha que começar a carregar comida, porque assim, se a gente passasse 1 hora, 2 horas até chegar de um lugar pra comer, minha filha ia dar os horários ali, ela ia começar a dar birra de cansaço, de fome, então eu tinha que ter isso. E eu pensei, nossa, as bananas não amadurecem, não sei o quê. Eu comecei a comprar as bolachas que existem em Portugal. Então foi indo, né? Foi esse processo de adaptação, aí depois veio o quê? Veio o final da gestação, exausta, provavelmente anêmica, inverno. Depois veio ter que cuidar sozinha de 2 crianças, porque meu marido, ele não teve a licença paternidade, porque ele estava trabalhando, né, por conta própria. Tipo, que chama-se recibo verde. Então, assim, se ele não trabalhasse, ele não recebia. Então, a gente precisava, e eu precisei. E aí, depois, quando minha filha nasceu, acho que 2 semanas depois, ele entrou pros bombeiros. Então, assim, era início de um novo trabalho, ele não ia faltar, e era um trabalho que ele ficava muito tempo fora de casa. Tipo assim, às vezes 12 horas, né? Às vezes eu via ele pouco. Mas enfim, a questão é que eu tive que lidar com uma realidade a qual eu não estava preparada, que era ir contra a minha própria consciência nessa parte da alimentação e nessa parte da outra coisa que era muito importante, que eu acho que basear todos esses estudos, que era a previsibilidade que você tem que dar à criança, a rotina da criança. Então, a criança que todos os dias vai tomar banho nos mesmos horários, vai acordar nos mesmos horários, sabe, tudo isso muito regrado, que era bom, importante para a estabilidade da criança, eu tentei manter. E aí, como é que você mantém isso quando 2 coisas já eram difíceis? A primeira coisa que era difícil era o fato de que a minha filha, nós tínhamos um quarto só, e como é que eu ia colocar 2 crianças ali para dormir, que uma ia atrapalhar a outra, né, para dormir? Teve essa dificuldade de gerir a situação. Então eu dava preferência para minha filha mais velha dormir do jeito que ela quisesse, porque ela já sabia dormir sozinha, etc. E o recém-nascido sempre demanda um pouco mais, né? E teve a questão também de que, de repente, assim, você tinha, dependendo da estação, o sol nascia 1 hora e se punha outra hora. Então, quando a gente chegou, acho que o sol nascia umas 8 da manhã, entendeu? E o pôr do sol era por volta de 5 da tarde. E aí, à medida que foi indo pro verão, o sol se põe às 9 da noite e nasce às praticamente 5 da manhã. Como que você oferece previsibilidade para uma criança assim? Porque você tenta deixar o ambiente escuro, mas e quando você tá na rua? Que a criança tá lá com aqueles. São 7 horas da noite, tá com aquele sol de 4 da tarde. E aí você fala que a criança tá na hora de dormir, entendeu?
Aqui nos supermercados vende muito melatonina, você não entende muito bem, depois você vai começando a entender porque que tem isso. E aí eu ficava assim, gente, mas como é que é? As pessoas aqui, elas deixam as crianças dormir a hora que quiser, tipo assim, lá para as 10 da noite, né? Eu ficava muito intrigada com isso e eu forçava a situação para que elas dormissem sempre regrado naquela hora ali. E aí eu descobri que as crianças surtam nessas trocas de estações aqui no hemisfério norte. Justamente porque é brusco a mudança de horário, a logística, porque assim, ela está cansada, mas tem um sol lá mostrando pra ela que é dia, entendeu? Que ela tá super agitada, enfim. Então as crianças ficam mais birrentas. Fora que no inverno tem a questão da própria ansiedade do inverno, né? Você não vai tomar sol, né? Uma falta grande de vitamina D. Então, aqui na Europa, né? Países do continente do hemisfério norte, você vai passar muito tempo com roupas de frio. Ou então com roupas mais assim. Ainda que não seja de um frio intenso, mesmo que seja um frio leve, você vai passar muito tempo coberto, mesmo no sol. Isso faz com que você não consiga produzir vitamina D suficiente, porque, em teoria, para você conseguir produzir, sei lá, 10 mil unidades de vitamina D, você precisa ficar exposto, sei lá, 30 minutos, o seu corpo inteiro, tipo, de biquíni na praia, ali por meia hora, no sol de meio-dia. Então, é uma coisa que não acontece. Então, isso vai gerando, né, uma certa ansiedade ou sintomas depressivos na época do inverno. Então, assim, a criança, ela vai ficando agitada. E aí eu não estava preparada para essa dinâmica, porque eu ficava assim, meu Deus, como é que eu vou pegar aquelas informações que eu sei que é importante? Por exemplo, tem que tomar banho todos os dias, no mesmo horário, para a criança saber que quando ela toma banho à noite, é noite. No caso dos bebês, que era essa recomendação para educação do sono dos bebês. E não dava, porque aqui no inverno, de fato, não dava. É uma burocracia. Não é só burocrático tomar banho todos os dias. Faz mal pra saúde mesmo. Você tá falando isso porque você querem ficar fedendo. Não é assim que as coisas que acontecem, tá? Primeiro, que a gente tem que considerar que a água... É uma coisa que vocês não sabem, né? Mas a água aqui na Europa é muito calcária. Então você considera que o frio já é muito seco. Se você ficar tomando banho e tirando a oleosidade de sua pele, que já não é muita, principalmente a minha, né? Isso vai fazer com que sua pele comece a ficar ressecada. No início eu tava tomando banho todos os dias, né? E aí minha pele começou a ficar assim super ressecada. E aí eu falei com meu marido, ele tá vendo? Por isso que as pessoas elas seguem e não tomam banho todos os dias. Também é isso. E aí tem outras coisas que depois eu fui estudar, né? Como, por exemplo, a questão da própria produção de vitamina D é necessária a gordura na pele. Então, você vai poder desencadear, além desses problemas depressivos e psicológicos, também problemas de câncer na pele. Porque é necessária essa gordura para a produção da vitamina D. Então, são um monte de questões, por questão da saúde mesmo, né? Por questão da burocracia, porque era frio. Você vai tomar banho ali quente, de repente você sai do banheiro, tá muito gelado. Alguns banheiros têm aquecedor, outros não. A maioria não tem. E aí tá muito gelado. E assim, pra você ir pro quarto, você tem que estar com aquecedor. Aí a roupa fica gelada, a toalha fica gelada. Você tem que comprar um lugar pra estender a toalha que seja quente, porque tem, né? Ele fica morno, deixando a toalha morna. E aí você vai lá e pega essa criança, enrola. Então existe toda uma burocracia. Fora que a roupa não seca. Se você não tem secador em casa, como era o nosso caso, a roupa não seca no frio, fica lá dias molhada. Ou então quando você finalmente estende ela no sol, daqui a pouco vem a chuva, porque esse é o clima de Portugal, né? Toda hora vem uma chuva, um vento, um sol, mesmo dia. Então, esse processo de adaptação ao clima, de, por exemplo, teve outra coisa, falando nesse negócio de toda hora tá sol, depois vem chuva. Portugal tem muito disso. Eu saía com uma roupa, por exemplo, eu vi ali, tá sol, eu fui até aqui fora, vi que essa roupa está ok, né? Hoje tá inverno, né? Da época que eu cheguei também. Vi que tô ok com essa roupa, então eu vou sair com essa roupa. Mas pode ser que em 30 minutos aquela roupa que eu usei não sirva mais para o clima que vai estar. Porque de repente o sol vai embora, vai vir um monte de nuvem, tipo aquele sol. Aquele céu que tava super azul, aquele sol brilhante, quente, tá
de repente sopra um vento que chega a 1000 nuvens que fazem com que você ficou frio, porque estava quente por causa do sol. Aí agora você não tem mais o sol. Então, tanto é que quando o sol vai embora, você começa a esfriar, tudo começa a esfriar. E aí, você já começa a ficar com frio. Do nada, vai vir umas chuvas, assim, que aí não dá nem tempo de você abrir um guarda-chuva, porque ela já foi embora. Não. Antes de você abrir o guarda-chuva, a chuva já foi embora. Então, aqui as pessoas usam muito casacos meio que parcas, né? Ou impermeáveis, que você tá andando na rua, de repente começa a chuvinha, você só coloca o capuz e continua andando tranquilamente. Aí passou-se alguns segundos, a chuva passou, você tira o capuz e continua andando tranquilamente. Então, assim, demorou um tempo eu cair a ficha e a adaptação dessas coisas. De carregar casaco, entendeu? Dessas coisas. Caiu muito tempo. Demorou muito tempo cair a ficha e me adaptar a isso tudo. Que, como eu falei, está relacionado ao clima. E esse clima começou a influenciar a alimentação que nós tínhamos. Porque, além de ter esse processo, né, que eu já estava vivendo, de ter que gerir ali 2 crianças e alimentar, e era importante que eu alimentasse a criança, né? Tipo, mais velha, e a outra estava me demandando e eu tinha que fazer almoço para mim, nananã. Aí eu fui sempre pela praticidade. Uma das coisas que eu adoro em Portugal é que a comida é muito acessível. Então, comprar uma comida pronta, essas coisas, elas são muito úteis. E acessível, né? Além disso, a gente pedia comida, tudo isso porque às vezes eu passava muito tempo ali com o bebê no colo. Eu não sou essa mãe que gosta de dar chupeta, que gosta. Enfim, eu tenho minhas questões, mas eu dou muito colo, fica muito no sling, às vezes eu fico cansada, às vezes não dormi direito. Aí às vezes eu tinha que tomar café, porque eu não dormi direito, né? Eu acordei com a criança, e aí eu tomei café, e essa criança, ela vai ficar ali com uma cólica, porque eu tomei o café, e ela bebeu, né? Amamentou, e enfim. Então existiu todo um conjunto de coisas que influenciaram, assim, a minha maternidade nesse processo de migração, que é uma coisa que a gente não para pra pensar, né? Então, provavelmente, vocês que são mães que estão me seguindo, que eventualmente consideram mudar para a Europa, hemisfério norte, vai ter que considerar isso, assim. Você vai ter uma criança elétrica às 9 da noite, porque não tá sol, entendeu? A menos que você esteja dentro de casa, tenta tampar. Porque aqui, nas janelas, tem o, tipo, blackout, né? Que é o store, que existe, que fecha lá e a casa fica completamente escura, mas nem todas as casas têm isso, ou deixa tudo fechado a ponto de não entrar a luz solar em casa. Ou então, às vezes, o store tá quebrado. E aí, a casa fica clara, entende? Isso influencia na rotina, isso influencia na dinâmica, e é um pouco complicado você cobrar. Aí entrou um processo cultural do Brasil. Eu estava com aquilo de seguir padrões brasileiros onde não cabia. Onde não cabia. Entende? Porque, assim, essa ideia, por exemplo, de vários banhos no Brasil, uma pessoa num país tropical jamais cogitaria todos os problemas envolvendo um inverno úmido e muito bem definido, de uma água calcária. E isso era inimaginável. Do mofo. Mesmo que a casa seja muito boa, vai dar mofo, entendeu? Por causa da umidade. Você tem que comprar desumidificador. Ao invés de umidificar, você tem que comprar desumidificador. São coisas que eu não cogitei. E principalmente quando eu não cogitava, influenciando a minha maternidade. De tipo, olha, o que eu vou comprar aqui? E aí entrava em outra questão, que era na minha terceira gestação, eu decidi estudar um pouco mais sobre nutrição, né? Porque eu percebia que eu precisava de suplementos e tal, e aqui a medicina é um pouco complicada. Como explicar? Eu acho que talvez num vídeo específico eu explique a medicina aqui em Portugal, mas assim, é muito complicada a medicina aqui. E eles acertam coisas tipo, entre as cagadas, entendeu? Eles acertam não porque eles estão atualizados, mas porque eles não estão atualizados, e aí já está naquele protocolo. E eles erram coisas gritantes, assim, também. Tipo, olha, uma gestante com a ferritina 10, tá normal. Tipo, o quê, cara?
você fica meio que desesperada em algumas coisas, sabe? Que você sabe que não é normal, que assim, tipo, no Brasil isso não aconteceria, entende? Então, tem algumas questões, né? Tem umas coisas positivas de eles não darem antibiótico por qualquer coisa, tem, por exemplo. Mas tem um ponto negativo também, que é, por exemplo, às vezes a pessoa precisar de antibiótico, eles não darem também, entende? E eu falo pessoas precisarem não darem, porque eu já conheço pessoas que, tipo, só foram receber quando eles estavam lá já no hospital, entendeu? Então, é uma situação complicada. E aí, eu só fui estudar, né, sobre nutrição na gestação do meu terceiro filho, para poder suplementar sozinha. E aí, depois eu fui percebendo, né, algumas questões das escolhas que eu fiz aí na área da maternidade e que eu vi que aqui na Europa havia muitos mais benefícios em relação à alimentação, à nutrição, né? De, por exemplo, coisas que eu não sabia quando eu cheguei, depois eu fui descobrindo, e esse é um processo, né? Você conhecendo os alimentos, vendo o que são ofertados. Por exemplo, no Brasil, entre os católicos, fala-se muito sobre os biscoitos da Alegria Santa Delgarda. E aqui é muito tranquilo você achar farinha de espelta, por exemplo, que é utilizada na receita. Ou então comprar uma farinha de amêndoa sem entregar um fígado de pagamento, né? Ou você encontrar, sei lá, cogumelos frescos, ao invés de ter que comprar enlatado ali o champignon. As azeitonas que são completamente diferentes do Brasil, assim, tem gosto de azeitona mesmo. E assim, no Brasil, quem só experimenta as azeitonas do Brasil não sabe o que é azeitona tem experimentado de Portugal, que é tipo uma azeitona que tem até, sei lá, você tá passando na rua, por exemplo, em Fátima. Você vai em Fátima, é cheio de azeitonas, assim, de oliveiras, né? Tem azeitonas lá na rua, pra você comer, assim. Então, aqui tem muita. Tem essas questões desses alimentos, né? Mais naturais e infinitamente melhores. Por exemplo, um prato típico de Portugal é o borrego. O que é o borrego? O borrego é o carneiro, é o filho da ovelha. Então é um prato típico, principalmente nas igrejas, né? Nos eventos de igreja, que é o borrego cozido. Cozido ali com batatas, entendeu? Lembra muito a ideia de carne moída, mas o sabor do borrego é completamente diferente. Então tem essa alimentação mais saudável. Por exemplo, a francesinha do Porto, que é caldo de carne e ossos. O caldo ali daquele pão, a francesinha, se vocês virem, é tipo o x-tudo de Portugal, entendeu? Ou o pudim de ovos daqui, que é tipo leite, ovos e açúcar, ao invés de... E muitos ovos, tipo assim, 12 ovos. É uma coisa assim, muito proteica até. Então, você vai vendo que Portugal tem mais opções assim em nível nutricional. E aí você vai aprendendo isso com o tempo, né? E foi uma coisa que eu aprendi para poder utilizar, mas demorou, né? Por exemplo, a questão dos homeopáticos também, isso alterou positivamente a minha maternidade, né? Por exemplo, uma das coisas que alterou a minha maternidade, né? Agora eu falei a parte negativa, né? Agora eu vou falar a parte positiva. Foi isso, foi perceber que a alimentação aqui, os padrões europeus de alimentação, eles são completamente diferentes do Brasil. Então você vai perceber que os ingredientes de um Nesquik aqui era tipo farinha de arroz, aroma natural de morango e o corante de beterraba. E é isso, entendeu? E no Brasil, aquele tanto de coisa inclui glúten. Então, o mesmo produto aqui, para ele ser aceito, ele tem rigorosos padrões de, né, de permissões, assim, para ter essa permissão. O iogurte aqui, tipo, com sabor morango, sei lá, de fruta, né, com aroma, ele é branco. Se você vai pegar o de morango é branco, você vai pegar o de banana é branco, você vai pegar o de coco é branco, tudo é branco, porque não coloca corante, que no Brasil é permitido, mas que aqui não é permitido porque é cancerígeno. Então tem as embalagens de extrato de tomate são de vidro, um monte de coisa, sabe? Que não altera tanto o preço, na verdade até mais barato. Tem as marcas bancas dos supermercados que às vezes fazem os produtos até mais baratos. Enfim, toda uma questão alimentar que eu fui descobrindo aos poucos, né? E que aí você depois vai vendo quais são os desafios dessa alimentação e quais são os positivos para você poder utilizar, mas só de você estar aqui você já emagrece. Por quê? Porque você já elimina muita coisa
negativa e tóxica da sua alimentação. Todas as pessoas que elas mudam para cá, elas já notam isso, uma desinflamação, assim, do corpo, né? Como eu falei, no Brasil eu até me alimentava razoavelmente bem, mas aqui é meio que natural isso. E a outra questão que foi positiva, que aqui na Europa há um certo até incentivo para uma medicação mais natural, porque você vai numa área do supermercado, você vai encontrar 1000 tipos de chá para tudo, entendeu? Uma área enorme, muito chá, muito essa questão assim, as pessoas cultivam, né, os chás para poder tomar as ervas. Você vai numa farmácia, você vai encontrar uma prateleira enorme de destaque assim para homeopático. E aí isso acabou me influenciando também, porque eu acabei comprando aqui em Portugal. Minhas filhas praticamente não tomam remédio alopático, só homeopáticos e de boas qualidades, geralmente os franceses da Boiron, por exemplo, que são maravilhosos, né? Não vivo sem, 100% eficazes os homeopáticos da Boiron aqui. Enfim, então isso já modificou positivamente a parte do clima, né? Depois de praticamente 3 anos em Portugal, agora o que eu fiz? Eu já aceitei que as crianças vão surtarem na troca de estações, que as crianças, elas não vão dormir, tá ok, ela vai ficar lá 3 horas acordada no quarto, pulando na cama, ainda que seja o horário de sempre dela dormir, e que quando a estação, o horário, por exemplo, de verão mudar de novo, ela vai bagunçar tudo, né? A menos que, né, eu não sei, detalhe, as minhas filhas, elas não vão pra escola, não vão pra creche. Então, assim, acaba que em casa existe uma flexibilidade maior, porque aqui o ano letivo da escolar começa em outubro, né, em setembro, que é outono. Então, no outono e no inverno, elas vão estar na escola. E elas só não vão estar em casa no verão. Então, eu não sei como que é essa questão de a criança, que ela tem que seguir horários rígidos, né, de horário de sair de casa, de chegar em casa por causa da escola. Mas aqui na minha casa eu já meio que aceitei, assim, que vai ter esses surtos, né, de horário. Mas enfim, é isso que eu queria partilhar com vocês. Eu acho que é uma coisa que eu nunca ouvi as pessoas falarem, né? E que, assim, no geral, essa foi a parte mais difícil pra mim de adaptação, tá? Não foi a parte cultural, como eu falei no vídeo anterior. O Portugal é um país muito familiar, uma cultura gastronômica familiar, as pessoas são gentis, as pessoas são bondosas, são engraçadas, são receptivas, né? Você vai ter, eu que já era professora de artes, de história, eu vi a beleza que há em Portugal, mas eu já reconhecia como algo que eu já sabia que existia. Eu sei que dependendo do tipo de educação que você teve na escola, talvez o seu professor de artes não te mostrou isso, talvez você fique impactado muito mais, né? Não, claro, eu fico impactada com a beleza e tudo mais, mas não era me algo que, olha, não sabia que isso não existia. Porque eu tive alunos que isso é uma realidade tão distante deles, porque eles ficam impactados. Nossa, eu não sabia que isso existia, né? Mas, então eu já sabia, né? A questão da cultura europeia também já tinha uma consciência ali, etc. Agora, essa parte do clima, eu não sabia que ia impactar tantas áreas da minha vida, tá? Tantas áreas da minha vida. Como eu falei, na parte da alimentação, na parte do rotina de sono, na parte de higiene, né, do banho, na parte familiar, né, de lavar roupa, de várias coisas, de limpeza de casa, né, ficar fazendo ciclos para tirar o mofo da casa, do suplemento que você vai ter que tomar, a vitamina D que vai faltar, senão você vai adoecer, né? Você vai ter episódios de gripe, resfriado, etc. Por exemplo, do pólen da primavera, que vai ter uns surtos de rinite, porque aqui em Portugal tem muita flor. Nasce flor em tudo quanto é lugar, virou floricultura. Tipo assim, um lote vago vira floricultura, de tanta flor. E então, tudo isso acaba influenciando aí a nossa vivência aqui, tá? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Partilhem aqui nos comentários se você teve dificuldade com alguma coisa em relação a... se você passou por esse processo de migração e tá chegando aqui no canal.
qual que foi a parte mais difícil nessa transição para um novo país e essa diferença de morar no hemisfério sul e morar no hemisfério norte. Mas agora já estamos bem, já estamos adaptados. No final, eu cheguei à conclusão que tudo aquilo que eu tinha visto no Brasil que estava muito rígido, eu deveria mudar, né? E aí eu passei o quê? Estudar, continuar estudando sobre educação, mas agora com uma nova perspectiva. Tenho agora, ao invés de acompanhar a Sam, a Alessandra Elias, etc., eu tenho acompanhado bastante o trabalho da Olinda Scalabrin, gostado bastante, né? E tem sido muito mais aplicável, inclusive é uma realidade completamente diferente, como aqui na Europa. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, um abraço e até o próximo vídeo.